Bom dia, todo dia, alegria, satisfação, uma honra muito grande tê-los conosco nessa live, para comemorar mais uma vez, né, os 50 anos da Casa do Caminho, né, o coroamento, o encerramento dos estudos doutrinários, da assistência espiritual da Casa. Tem a honra de ter ao nosso lado uma parceria tão fundamental que é a FEAL, né? Aqui representado pelo Damião, que vai coordenar o debate, pelo Paulo Henrique Figueiredo, que vai, né, nos trazer esclarecimento tão importante da sua obra, nem céu, nem inferno. Mas, para tanto, vamos inicialmente pedir para que Elisete faça essa prece inicial para todos nós. Então, vamos mentalizando a figura meiga de Jesus e fazendo a prece do querido Bispo de Assis. Ó Senhor, fazes de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, fazes que eu leve o amor. Onde há ofensas, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristezas, que eu leve a alegria. Que eu leve a luz. Mestre, fazes que eu procure mais consolar que ser consolada. Compreender que ser compreendida. Amar que ser amada. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. E sejam todos muito bem-vindos. Nossa eterna gratidão a todos os mentores da Casa do Caminho, né? A todos os trabalhadores dessa entidade, nossa eterna gratidão a todos os protetores, equipe médica, que nesse instante estão conosco, né? Para que nós possamos, mais uma vez, agradecer a todos os dirigentes da casa, os tarefeiros, aqueles que, diuturnamente, né, de uma forma direta ou indireta, participam do projeto do Centro Espírita Casa do Caminho. Só temos que agradecer também ao coral Vozes da Alegria, né, pelo trabalho de levar a música àqueles que necessitam da alegria e de esperança na vida, né? E, envolvendo a todos nós, vamos apresentar, nesse momento, o nosso querido amigo Paulo Henrique Figueiredo, que é professor, pesquisador, colaborador da FEAL, tanto da Rádio Boa Nova como da TV Mundo Maior, autor de obras como Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, Revolução Espírita, A Autonomia Moral e a obra de hoje, em questão, que é nem céu nem inferno, né? Perfeito? E o José Damião, também nosso companheiro, vice-presidente da Sociedade de Estudos Espíritas, Instituto da Paz, locutor da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Tem os programas como a Acessibilidade, Leitura Dinâmica, e na TV Palavras de Vida, né? Semanalmente, né, Damião? Agradecer muito, especialmente para a Ellen e para a Érica também, que são pessoas maravilhosas que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer, né? Eu só gostaria de fazer uma breve leitura de uma frase do livro Escrínio de Luz, né, de Chico Xavier, na lição 85, que fala sobre os embaixadores divinos. E no último parágrafo, ele assim observa para todos nós: quando a ventania da adversidade te assopra
desalento, ou quando a sombra da provação te mergulhe em nuvem de tristeza, recorre a eles, os embaixadores, os benfeitores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé, nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Para isso, basta de recolhas a paz do silêncio, acendendo em ti uma leve chama de oração por atalaia de luz. Né? Muito obrigado pela chance, pela oportunidade, envolvendo agora nosso companheiro José Damião. Muita inspiração para você, para o Paulo Henrique, no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, gratidão, toda essa recepção aqui na Casa do Caminho. É sempre importante o Roberto Salomão estar junto, a gente já esteve juntos pessoalmente em outros momentos, aí mesmo de forma virtual, estamos juntos aqui na Casa do Caminho. Gratidão pelo convite. E todo o evento aqui é o Paulo, que vai estar conversando com vocês, com todos nós, né, do livro do Céu do Inferno. Eu tenho já aqui, Paulo, já me passaram aqui algumas perguntas, e as pessoas que quiserem participar com perguntas aqui, tem o chat, vocês podem colocar pelo menos seus nomes, e aí eu chamo vocês que quiserem participar junto com a gente. Paulo Henrique de Figueiredo, vamos começar falando de Céu do Inferno, Paulo. Abrir o microfone. Seu microfone está fechado, Paulo. Seu microfone está fechado. Vamos abrir o microfone. Vamos abrir o microfone. Abrindo o microfone. Agora sim, Paulo Henrique de Figueiredo. O José Damião, para mim, ele é como o Obelix, do gibi Asterix, porque ele, quando era criança, ele caiu no caldeirão da locução. E ele lutou 24 horas por dia, né? e é uma gratidão muito grande para mim trabalhar com ele na FEAL. Estamos juntos desde que eu comecei, né? Meus primeiros programinhas lá de rádio, né? Ainda aprendendo a lidar com equipamento. E o Damião já entrava na sala com esse vozeirão, bom dia! Já acordando a gente, já com um bom dia. Eu sou muito grato, viu, Damião, pelo caminho que a gente percorre junto, em palestras, em divulgação, e sempre encontrei em você interesse e entusiasmo, né? A cada descoberta, a cada passo novo, né? Eu acho que a trilha que a gente faz na recuperação do espiritismo é um trabalho conjunto, né? De todos aqueles que se interessam e se dedicam, porque ninguém é chamado em especial, né? Mas a todos é oferecida a oportunidade, né? Abraça aquele que deseja, né? E somos, enfim, todos estudantes. Todo mundo que quiser lidar com o espiritismo é estudante, né? Os professores são os bons espíritos, né? No mundo espiritual. Aqui nós estamos em igualdade. E as dúvidas, né, sinceras são as grandes alavancas do entendimento. É por meio delas que a gente descobre, compreende, conquista, cresce. Então, essa é a nossa meta. Espero que todos aqui saiam com novas e muitas dúvidas. Novas e muitas dúvidas. Que ótimo, Paulo. E, Paulo, começa contando para a gente como é que foi esse trabalho coletivo que resultou no lançamento da obra De Céu e do Inferno, e agora esse livro em parceria com o Lucas Sampaio. Veja, você já deu o tema do que foi esse livro. Ele não existiria antes do período que ele nasceu, porque esse livro ele dependeu de um conjunto de fatos ocorrendo e um conjunto de pessoas se dedicando, né? Apesar de ter sido escrito por mim e pelo Lucas Sampaio, né, advogado lá de Salvador, Bahia, uma pessoa de mente aberta, né, aberto para o entendimento do novo, né, e fundamental para a conclusão dessa obra. Ele foi até Paris, né, e buscar os documentos necessários para que a gente pudesse concluir esse trabalho. Quando a Simone Privat foi à França,
ela foi em busca dos documentos relativos à Gênese, porque esse era o fato, né, que nós tínhamos histórico relatado de que os pioneiros do Espiritismo estavam denunciando essa adulteração, mas quem controlava a sociedade anônima, né, não abriu mão de manter a obra adulterada. Só com esse fato histórico do trabalho da Simone Privato, indo até Paris, encontrando os documentos que hoje a gente já conhece com clareza, né, que é o pedido de impressão e o depósito legal, né, e esclarecendo as questões em torno da Gênese, que foi depositada somente em 1872, anos depois da morte do professor Rivaio, configurando, assim, uma edição imprópria, porque mudanças na obra só podem ser feitas com o autor em vida. Isso muda a perspectiva. O que aconteceu agora recentemente, né? O Lucas foi à França para verificar os documentos, né, de todas as obras e de todas as edições. Foi um trabalho exaustivo, né? E ele chegou à seguinte conclusão, então. A Gênese, depois da morte de Kardec, quando a Sociedade Anônima foi criada, e no livro nós estamos trazendo todos os fatos relativos à fundação da Sociedade Anônima, que a Simone Privato encontrou todos os documentos de fundação, todos os registros em cartório, né? São todos os documentos assinados pelo cartorário, né? E esse documento demonstra que a Sociedade Anônima foi um golpe dado na Amélie. A Sociedade Anônima foi criada como uma empresa com fins lucrativos, de tal forma que todos os bens agregados, né, e 70% do capital, os bens eram da Amélie, que representavam os bens do espiritismo, né? A revista, os livros, a livraria, a estrutura do espiritismo, né? Esse documento foi algo terrível, porque eles tornaram a estrutura do espiritismo os bens da empresa Sociedade Anônima. E essa empresa, a Sociedade Anônima, passou a ter donos. E os donos eram sócios capitalistas, que eram 4, mas logo em seguida se tornaram 3, depois 2 e depois 1 só. E o contrato da Sociedade Anônima diz o seguinte: os sócios investidores, instituídos com o poder de administradores, fazem dos bens da empresa o que melhor lhes convier. Essa é a única orientação para organizar a Sociedade Anônima. Os administradores fazem dos bens aquilo que lhe convier. Então, não tem nenhuma regra, nenhuma organização. A Sociedade Anônima, na substituição, parou da Sociedade Parisiense, ou seja, perde o contato com os espíritos, e entre os donos, em pouco tempo, estavam só 2, que é Delian, um médium, e Bitar, um gerente da livraria, que nem consta que seja espírita. E eles se tornaram os donos do espiritismo. Depois o Delian renuncia, poucos meses depois, assume o Lemarie, em seguida o Bitar também renuncia, e contra até mesmo o contrato inicial, ele se torna dono e administrador único, com amplos poderes para fazer o que ele quisesse. Eles instituíram para si próprios salário, juros e lucros. E foi a Sociedade Anônima que publicou a versão adulterada do Céu e Inferno em 69, depois da morte de Kardec, quando eles criaram essa empresa, né, que deu um golpe em Amélie. Então, os fatos são terríveis, né? Mas a gente pode ver os fatos por 2 lados. Apesar de tudo isso ter acontecido, né, assim que esses homens, né, porque os espíritos não podem escolher por nós, né? Nós temos o livre-arbítrio aqui no mundo de agir como quisermos, né? Então, quando eles escolheram fazer essa adulteração, eles deixaram na mão dos bons espíritos, né, a escolha do momento certo para recuperar. E a nossa geração está vivendo o exato momento que os textos originais de Kardec, que ficaram
esquecidos, abandonados por 150 anos. Hoje, nós temos acesso pleno a esses documentos e podemos dizer que o capítulo 8 do Céu e Inferno, original de Kardec, que fala das penas futuras, tem equivalência ao que foi o Sermão do Monte para o cristianismo. É o texto que ele resume as leis que regem o mundo espiritual, um recurso fantástico para construirmos um novo entendimento da moral. Essa é a nova disposição moral que vai alavancar o mundo para uma revolução sem precedentes, né? No entendimento da moral. Essas leis, então, precisamos estudar, nós espíritas, e nos dedicarmos amplamente. Quem fez essa adulteração está no passado. Os espíritas de hoje, todos são vítimas dessa infâmia, dessa agressão, e todos agora têm a oportunidade de conhecer o verdadeiro texto de Kardec. Damião, eu só precisaria acrescentar que, além da Simone Privato, do meu trabalho, do Lucas, tivemos ajuda para fazer o livro do Charles Kempf, da equipe do CEDOR, de toda a equipe da FEAL, né, que proporcionou a produção do livro, a divulgação do livro. Ou seja, é realmente um trabalho em grupo. Muita gente se unindo para chegar nesse resultado. E aí o que a gente tem, né, Paulo, é a certeza, mesmo aqui na Casa do Caminho, para todos, né, Paulo, do convite ao estudo. Está aí as duas obras, está aí o livro do Céu e Inferno, para que possa servir, como aconteceu no trabalho da Gênese. O lindo dessa oportunidade, eu queria que você falasse isso, Paulo, com a gente, é essa oportunidade do estudo. Você está oferecendo toda essa possibilidade do estudo para todos nós, Paulo. Para lidar com a moral, nós temos 3 caminhos, Damião. Nós temos o caminho da aceitação passiva, que é o caminho das religiões que estabeleceram sistemas criados pelos homens que você simplesmente aceita, imaginando que essa aceitação vai permitir que Deus salve a você. Você receba de Deus o presente de ser salvo. Né? E aquele que não aceitar passivamente essas ideias dogmáticas, eles serão condenados por Deus eternamente. A segunda hipótese é a hipótese da negação, que é a hipótese do materialismo. Negue a existência de Deus, negue a existência de vida após a morte e, consequentemente, negue que haja qualquer lei que vá reger a moral. Nós estamos, então, vivendo aqui no mundo como animais e vamos fazer uso dos nossos direitos e desejos disputando o que for melhor para nós. Essa é a segunda forma de viver, negando, né? A terceira hipótese, que é o espiritismo, ele nem é aceitação passiva e nem é uma negação, mas ele é a necessidade de se estudar as bases da moral. Então, a moral agora, no trabalho que a gente tem recuperado de Kardec, ele vai dizer exatamente isso, né? Eu vou até ler aqui um trecho, né? A introdução do capítulo 8, ela foi inteiramente retirada. E as religiões, até então, quando estavam lidando com o mundo espiritual, lidavam por meio de um código penal. Olha, se você fizer tal coisa, Deus vai te castigar. Né? Os 10 mandamentos é um código penal. Não faça isso, não faça aquilo. Nas religiões reencarnacionistas, também temos código penal. Se você fizer isso nessa vida, você vai sofrer aquilo na outra. Então, o Código Penal é um código de sanções. Né? E olha que incrível, na adulteração, no que se tornou o capítulo 7, porque o original era o 8, tem um título que é Código Penal da Vida Futura. Ou seja, exatamente o que Kardec disse que o Espiritismo não tem. Ele, inclusive, começa o capítulo dizendo assim: estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode, neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal. E aí ele vai dizer o seguinte, que o Espiritismo não vai lidar com um código penal. Ele vai lidar
com uma condição nova. Eu vou ler aqui. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico. O homem quer crer, mas quer saber por que crê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita de fatos. E o Espiritismo, então, não vem trazer um código de regras, mas princípios das leis que, quando bem compreendidos, né, esses princípios, você entende como funciona a nossa relação com o nosso desenvolvimento, com Deus e com o mundo espiritual. Da mesma forma que no mundo físico, né, por meio da ciência, a gente reconhece as leis que regem a matéria. E é lidando com elas que a gente constrói o nosso conforto, né, o nosso desenvolvimento tecnológico, né, as condições melhores de viver no mundo, né. No mundo espiritual, você também precisa conhecer, compreender as leis que regem esse mundo. Sem compreender essas leis, você não vai saber como lidar, como se comportar, qual é a maneira de conquistar a sua felicidade. Então, a felicidade não é uma dádiva dada por Deus, é a consequência natural do seu desenvolvimento, pelo seu esforço, da conquista dos seus valores, né? Então, Kardec completa dizendo o seguinte: Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, então, veja, estamos tendo acesso a verdades de uma ordem mais elevada. Essas leis trazem uma nova compreensão. Permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um fim às incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. Então, a teoria moral espírita, fundamentada nas leis, ela derruba as hipóteses da heteronomia das religiões do passado. Elas caem por terra, né? Elas ficam sem sentido, porque criada por homens que não tinham acesso aos verdadeiros fatos. E ele termina com uma frase muito bonita, Damião: é a realidade após a ilusão. Então, vamos lidar com a vida espiritual por meio da realidade, abandonando as ilusões. E aí, Paulo, eu abro para você, que você me fale qual é a importância, né, do livro, né, Nem Céu nem Inferno para o Espiritismo, e aí, ampliando até dessa pergunta, eu queria que você contasse para a gente aqui, do jeito que você fez agora, outros trechos, o prefácio que foi excluído, contasse para a gente aí, explicasse aí a obra, né, e esses trechos que foram adulterados, que foram suprimidos. Vamos lá, Paulo, conta um pouco dessas histórias de todo esse trabalho do livro Nem Céu nem Inferno. Primeiramente, Damião, todos os livros que eu escrevi, desde Mesmer, foram escritos para serem abandonados no futuro, para perderem o sentido e a utilidade. Essa é a intenção de eu escrever meus livros, né? Porque o Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, quando ela for recuperada e compreendida, esse livro perde o sentido, né? A autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Quando a história for bem conhecida, o livro perde o sentido, né? O Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, é um livro auxiliar para ajudar a compreender o conteúdo do Céu e Inferno original. As ideias da moral que Kardec vai propor lá, a verdadeira moral espírita. Quando isso for compreendido, as próprias obras de Kardec serão a referência e o livro deixa de existir. Então, eu escrevi livros e peço auxílio de todos para o quanto antes eles fiquem obsoletos, né? A outra parte da pergunta, Damião? É que você conte para a gente alguns trechos, o prefácio que foi excluído, sim. E outros trechos, que é importante a gente poder, ampliando todo esse seminário para que a gente possa conhecer um pouco a obra Nem Céu nem Inferno, Paulo. Então, veja só, Damião, o ano de 65, que foi o ano do lançamento do livro O Céu e o Inferno, foi um ano muito importante. No livro, a gente conta um processo histórico que a maior parte deles nós não tínhamos essa informação. Ele está recuperado por meio dos documentos inéditos, né? Das informações que não tínhamos, né? Começa que, no início do ano, Kardec teve uma profunda e difícil doença, que quase o levou à morte.
possivelmente o que seria um ataque cardíaco, né? Que na época não existiam meios, né, de você corrigir essa condição. E ele passou a viver com uma mente lúcida, mas sérias dificuldades, né, de trabalho, né, e de caminhar até, que dava dores muito grandes no peito. Quando ele sofreu esse acidente, ele teve que reduzir muito o seu trabalho e ele ampliou as férias que eles estavam vivenciando, né, de tal forma que eles deu espaço para um grupo ligado a Rustang e um advogado amigo dele, André Pesani, né, tentarem dar um golpe no espiritismo. A ideia deles era dizer que Kardec era até ali que seria a tarefa dele, só os 3 primeiros livros. O André Pesani faz uma afirmação absurda, né, que demonstra que estavam movidos ali pelo orgulho, né? Eu vou até que eu vou ler aqui para vocês o que o André Pesani escreveu, né? O vice-presidente da Sociedade Parisense de Kardec foi tomado por um vislumbre. Eu vou ajudar Kardec, ele está doente, a sociedade está parada, eu vou abrir um jornal para ajudar a ampliar o debate no espiritismo. Só que o jornal foi tomado pelos inimigos do espiritismo. Esse André Pesani começou a escrever regularmente no jornal e combater as ideias de Kardec. E olha só o que ele chegou a escrever. Ele escreveu o seguinte, que os espíritos eram divididos em primitivos, medíocres e superiores, contrariando as categorias que Kardec havia criado, né, que vinha desde o simples ignorante até o espírito feliz. As categorias de Kardec estão relacionadas ao desenvolvimento pessoal. As categorias do Pesani é um julgamento do espírito, né, o espírito ignorante, o medíocre e o espírito superior. E aí, após criar essas 3 categorias, ele vai escrever: digo e afirmo que a fase espiritual esboçada por O Livro dos Espíritos, e que teve uma influência enorme, só se realizou com a mediocridade dos homens, como a dos espíritos que o assistem. Então, a tese dele é que a fase inicial do espiritismo foi feita por espíritos medíocres, e que a fase final, que seria o desenvolvimento da moral, caberia a um espírito superior encarnado, que seria orientado por espíritos superiores igualmente. Porque se o espírito fosse medíocre, encarnado, como era Kardec, ele só seria assessorado por espíritos desencarnados medíocres. Então, você precisaria ter uma sintonia. E ele vai propor que esse espírito superior é Rustang, que os espíritos superiores ditaram o livro, os 4 evangelhos, que vinha, então, ser a verdadeira conclusão do espiritismo. Agora, quando o Rustang ouviu isso do Pesani, e também dos espíritos, ele falou: nossa, eu sou o escolhido. Né? E foi conversar com Kardec como se Kardec tivesse que renunciar ao seu trabalho, parar nos 3 primeiros livros, que seriam os medíocres, para deixar que o livro final fosse os 4 evangelhos. E como Kardec, quando retomou a sua reunião, depois dessa confusão toda, dessa tentativa de golpe, né, e todo mundo foi para a Sociedade Parisense pensando assim: como é que Kardec vai reagir? Será que ele vai pôr todo mundo para correr? Ele vai denunciar todos? O que ele vai fazer? Né? No livro a gente tem a descrição dessa reunião, né? E ele chega para a reunião, Damião, o que você acha que Kardec fez? Ele virou a mesa, Damião? Não, acho que não. Sabe o que ele fez? Ele chegou para a reunião e disse assim: estamos todos aqui reunidos, vamos continuar o nosso trabalho na causa do bem. Né? Os espíritos têm um programa que nós vamos concluir, né? Lançou o céu e o inferno, né? E disse: vamos continuar no trabalho. Aqueles que se colocarem à margem ficarão. Né? E o futuro vai consagrar o trabalho de grande renovação e essa revolução moral que o Espiritismo está preparando. Quando Kardec fez isso, o Rustang ficou indignado, né? E vai publicar o livro dele, né? E vai escrever, alguns anos depois,
sendo que o que eu vou ler agora, o Lemarie distribuiu junto com a Revista Espírita. Olha a ousadia, gente. Em 1882, ele pega um texto, que o trecho eu vou ler agora, e distribui para todos os assinantes da Revista Espírita, né? E nesse trecho diz assim: Allan Kardec foi injusto para com Rustang. Os fatos vão prová-los. O Sr. Rustang é um professor em matéria de espiritismo. Kardec desviou-se, esquecendo que deveria ser fiel à advertência dos espíritos superiores, pois devia ajudar a fazer reconhecer e aceitar as bases da fase teológica, uma vez aberta com a ajuda de um instrumento claramente escolhido, mas que seria outro e não ele. E esse outro era o Rustang. Allan Kardec achou-se convocado e o único convocado, mas não deveria empreender o monopólio de um sistema preconcebido. É o que teria compreendido se fosse humilde e desinteressado. Ou seja, para ele, Kardec não é nem humilde nem desinteressado, né? Na minha opinião, Kardec é de sobra humilde e desinteressado, né? Bom, em A Gênese, Kardec vai demonstrar que essa tentativa de desvio do espiritismo é falsa, baseada em premissas falsas, e vai redigir um texto, né, apresentando o absurdo da ideia do corpo fluídico de Jesus, né? Esse grupo, então, do Pesani e do Rustang, é incrível. O Pesani, inicialmente, escrevia textos a favor de Kardec. E Kardec chegou até a mencionar um livro dele a respeito de uma pesquisa a respeito de reencarnação. E ele era um defensor da universalidade do ensino dos espíritos. Quando o Pesani se une a Rustang, ele inverte. E ele vai dizer assim: essa universalidade é uma invenção de Kardec para ele colocar as suas ideias pessoais como sendo os princípios. E como ele lida com espíritos medíocres, ele nunca vai chegar a conclusão alguma. Então, dá para a gente ver que era um devaneio desse grupo, com apoio de alguns que eram internos da sociedade parisiense, uma espécie de um golpe. Muito pouca gente. Era um desvio que Kardec contornou com grande facilidade, né? Em 62, antes de tudo isso acontecer, Kardec ia para Bordeaux, que é a cidade onde mora Rustang, mas para encontrar um grupo muito forte lá e dedicado. E ele pergunta para os espíritos, em 62. Nós temos, então, a conversa de Kardec com os espíritos antes de ir para Bordeaux pela primeira vez. E ele não sabia quem era Rustang. E aí ele pergunta para os espíritos: que influência pode ter o senhor Rustang? Porque o Rustang escreveu para ele dizendo: olha, eu estou fazendo uma grande liderança aqui em Bordeaux. Se você não quiser vir aqui, nem precisa vir, viu? Venha só para me visitar. Porque eu estou tomando conta aqui do meio espírita, que é muito confuso. Depois você vem quando tiver tudo pronto. E aí os espíritos dizem: se você ouvir, um simples golpe de vista o fará julgar o homem. E o que se deve esperar dele? Ele tem tanta confiança nas suas luzes que pensa que todos devem se curvar a ele. Vá se você estiver disposto a fazê-lo. Ou seja, não tolhe o livre-arbítrio de Kardec. A opinião de Rustang tem algum crédito? Não, em geral ele passa por um entusiasta exaltado querendo se impor. Então Kardec já sabia que esses atos seriam tomados antes de acontecer. Os espíritos já estavam avisando. Olha, se os espíritos inimigos influenciarem Rustang, eles já vão encontrar um indivíduo pressuposto, né, pronto para aceitar essas provocações. Né? Então é muito importante a gente aqui no mundo ficar em alerta que todo grupo espírita pode sofrer assédios dos espíritos. E a única forma de não cair nisso é não abrir espaço da vaidade. Porque vocês viram a técnica que foi usada com Rustang? Você é o escolhido dos espíritos superiores, você é um espírito superior encarnado. Kardec é um espírito medíocre, que só veio preparar o caminho, e você vai ser o grande salvador. Então faz essas promessas, e como os 4 evangelhos foi ditado por uma médium só, e pasmem, gente, encontramos as cartas trocadas entre Kardec e a médium, está no livro. A médium que psicografou o livro de Rustang não concordava com o livro e avisou Kardec antecipadamente. Né? Então, a história é muito diferente do que foi contada para a gente, né? Percebem? Agora, quando é formada a sociedade anônima, por algumas pessoas que eram associadas a esse grupo ligado a Rustang, em 69, eles dão um golpe na Amélie, ela perde o direito de gerir a estrutura do espiritismo,
e eles publicam justamente o livro que eles eram contra, O Céu, o Inferno e a Gênese, os dois adulteraram. Né? O mais provável é que a Gênese tenha sido também adulterada em 69, na época da Sociedade Anônima. Né? O indício disso é esse exemplar que foi encontrado na Suíça, que está escrito 69. Mas por que ele não foi aprovado e o Céu e o Inferno foi? Porque Kardec tinha deixado em aberto a quinta edição. Ele tinha feito a quarta, mas já tinha feito o pedido de uma quinta idêntica. Kardec estava preparando a reorganização do espiritismo. Né? E, incrivelmente, ele ia começar isso no dia seguinte após a sua morte. Então, ele não publicou as obras novas, né, nem as obras reorganizadas. Pois não. Quem falou? Não, pode seguir, Paulo. Então, veja só. Como Kardec tinha pedido uma quarta e uma quinta, porque antes eles faziam assim, eles pedem a impressão, e às vezes de mais do que uma edição. Então ele pediu para duas. Fez a quarta e ia fazer mais à frente a quinta. Só que teriam que ser todas iguais à primeira. Né? Como eles fizeram uma quinta já adulterada, ela não poderia ser publicada. E ela ficou, então, guardada. Em 1872, o Lemarie tira a capa daquela edição de 69, coloca uma capa nova, não põe ano nenhum, porque a aprovação era antiga, né? E aí ele faz um depósito e consegue colocar à venda a quinta edição adulterada da Gênese, né? Então, olha só que incrível. Kardec estava reorganizando o espiritismo um pouco antes da sua morte, alguns meses antes, e nós temos também os manuscritos dessa reorganização inéditos, também pela primeira vez. E Kardec vai propor que para o espiritismo ter uma continuidade, ele precisa de 3 unidades. A unidade de princípios, em torno da autonomia moral, a unidade de método, ou seja, a universalidade de ensino, e a unidade de organização, que seria coletiva. Kardec sabia que se nós tivéssemos indivíduos, né, no meio espírita com poder de mando, certamente pode ter um que seja muito bom, mas pode vir em seguida um que vai fazer o desastre. Então, as organizações espíritas têm que ser feitas de tal forma que as decisões são colegiadas e não por um único indivíduo. E aí ele dá até o exemplo, né? Se o indivíduo falir ou 2, os outros todos conseguem manter a unidade. Né? Olha que desprendimento que Kardec tinha. Quando ele morreu, ele já tinha preparado um escrito, que a gente tem agora para ler, que ele ia formar um comitê de 24 pessoas, ele seria um entre os 24, regidos por uma assembleia de representantes de todas as sociedades espíritas, de tal forma que a assembleia iria reger o comitê, e o comitê ia colocar em prática na estrutura do espiritismo. Né? E ele seria apenas um entre os 24 do comitê, né? Com uma hierarquia invertida, porque quem comandaria seria a assembleia. É muito interessante esse trabalho que Kardec fez, mas que, no lugar disso ter acontecido, fizeram a sociedade anônima com os donos mandando como quisessem, sem a presença dos espíritos. Então, eles inverteram a unidade de princípios, adulterando as obras. Eles inverteram a unidade da organização, criando uma sociedade anônima como se fosse uma empresa. E inverteram a unidade do método, que seria a universalidade, afastando a sociedade parisiense da sociedade anônima, né? E quebrando a estrutura que Kardec queria da Assembleia, com representantes de todas as entidades que tivessem comunicação com os espíritos. Porque é importante dizer, gente, o que configura uma sociedade espíritas na época de Kardec era a reunião mediúnica. Você dialogar com os espíritos sobre as questões do espiritismo, que o movimento espírita acabou perdendo. Todos nós, toda a geração posterior a essa, até hoje, é vítima desses desvios. Né? E todos nós agora somos beneficiados da recuperação dessas diretrizes. Então, cabe a gente,
primeiramente, estudar essas 3 unidades. Unidade de princípio, unidade de organização e unidade de método, dando condições que, de agora às próximas gerações, o Espiritismo seja concretizado segundo as ideias originais de Kardec. Eu acho que esse é o dever, né, de nós espíritas, sendo que quando você passar a estudar os princípios da moral autônoma, a primeira pessoa a ter um bom proveito disso é você mesmo, compreendendo as leis que regem o seu desenvolvimento e qual a melhor maneira de se desempenhar no mundo, né? Como a gente deve lidar com o mundo, né? Quais são os nossos desafios? Essa é a meta que o Espiritismo se propõe. O céu e o inferno, então, Kardec também conta, Damião, que ele pergunta aos espíritos, está indo bem a venda da primeira edição do Céu e Inferno? E aí os espíritos dizem, metade da edição foi comprada pelos jesuítas. E eles estão estudando em grupo e não estão encontrando uma vírgula para combater a racionalidade da proposta do Céu e Inferno. Eles estão sem saída e sem caminho. Aí a gente consegue entender por que os inimigos invisíveis colocaram todas as forças em adulterar o Céu e o Inferno. Porque eles não tinham como combater as ideias. A única coisa que eles conseguiram fazer foi escondê-las, né? Mas tudo tem um caminho adequado e os espíritos fizeram de tal forma que agora temos acesso ao texto original. E eu acho que a melhor colaboração que cada um pode dar a Kardec e aos bons espíritos é estudar com afinco esse texto que eles lutaram para impedir que a gente tivesse o acesso. Se a gente também for passivo diante do conteúdo, né, e simplesmente deixar os dias passarem, né, nós vamos estar cometendo, né, o erro do abandono, né? Adulterar é terrível, abandonar também, né? Então, estudar dedicadamente é a nossa tarefa. E, Paulo, esse processo todo que você colocou é importante, né? Muito importante para que a gente possa entender, né? Aquilo que a gente comentou, né? Desde a Gênese, a autonomia, agora desde Céu e Inferno. Nesse processo de pesquisa, conta para nós aqui o que foi descoberto, né? Sobre a obra de Kardec, Céu e Inferno, específico de Céu e Inferno, para que a gente possa conhecer um pouco da obra de Céu e Inferno, do Paulo Henrique de Figueiredo e do Lucas Sampaio. Olha, Damião, na obra Céu e Inferno original, ele tem uma introdução que ele vai demonstrar a importância do método. Então, veja, princípio, organização e método. A importância do método. Ele vai dizer, a gente não pode conversar com um espírito só. E também não pode fazer uso de um médium só. Qualquer coisa que um espírito falar é uma opinião. Só que essa opinião é importante. Então, ele diz assim, quando a gente estabelece as leis que regem a vida no mundo espiritual, nós temos os princípios e nós podemos conversar com os espíritos e cada um na sua classe vai fazer o relato que vai corresponder à lei. Então, veja só. Eles vão dizer assim, a infelicidade está associada à imperfeição. Então, o espírito imperfeito é infeliz, tem um sofrimento moral. Aí Kardec tem lá, espíritos imperfeitos, conversa com eles. O que você está sentindo? Um enorme sofrimento. Né? Os espíritos vão dizer, o espírito que está sofrendo sofre uma ilusão, porque ele acha que o sofrimento é causado externamente, pelos outros ou por Deus. E aí Kardec conversa com os espíritos e eles vão dizer assim, sofredores, estou sofrendo um castigo de Deus. Ou seja, ele inverte, ele coloca o castigo fora. Né? Aí Kardec diz, para que você supere o sofrimento, só há um caminho, né? Conscientizar-se e fazer o uso da vontade para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. Aí ele coloca lá, entrevista com os espíritos em progresso. E aí ele pergunta, o que você está vivenciando? Ainda sofro, mas eu luto bravamente para superar as minhas imperfeições, que são a causa do meu sofrimento. Né? A cada vida, eu entro na luta para alcançar a felicidade que eu já vislumbro, né? E me deixa com esperanças. Confirma a questão. Aí ele vai conversar com os espíritos felizes. E Kardec diz assim, a felicidade não depende das coisas desse mundo. Aí ele vai entrevistar um espírito que diz assim, eu superando minhas imperfeições e conquistei qualidades. E como prêmio, eu tive essa última vida, que eu nasci como um jovem
né, sem pais, vivendo no hospital pela condição lastimável que estava, né, e esse foi o prêmio que eu recebi para poder dar o exemplo e ser útil aos outros que convivem naquele hospital. Ou seja, a gente tem que entender a proposta moral espírita por meio de uma ciência chamada psicologia, que foi desenvolvido na época de Kardec e é a base da proposta espírita, né? A gente consegue evidenciar isso com clareza quando você fica sabendo que o instrumento mais importante da doutrina foi a Revista Espírita. E a expressão Revista Espírita é o subtítulo, porque o título desse órgão é Jornal de Estudos Psicológicos. Mas não é a psicologia atual, é a psicologia da época, que tinha como princípio o ser humano é uma alma encarnada. Então, enquanto alma encarnada, nós vamos com as questões ligadas ao corpo e as questões ligadas ao espírito ao mesmo tempo. Quando você está desencarnado, você perde a ligação com o corpo. E aí prevalece as questões do mundo espiritual. Nós vivemos hoje em dois mundos, né? Então, vejam só, enquanto no mundo, o nosso corpo tem as faculdades animais. E, ao mesmo tempo, nós compartilhamos com os espíritos as faculdades da alma. Quais são as faculdades animais? As emoções, os instintos e os impulsos, dor e prazer. Quais são as emoções? Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo. São as 5 emoções básicas. Essas emoções são geridas pelo sistema nervoso, né, pelo cérebro, assim como dor e prazer. Então, veja, preste atenção agora que é um ponto muito importante. Alegria e tristeza, dor e prazer não estão relacionados com as questões morais. Vou repetir. As faculdades animais, que são dor e prazer, e as emoções da tristeza e alegria, não estão relacionados com as questões morais. Estão relacionados com as necessidades do mundo. Então, a questão moral é o bem e o mal, que é regido pela alma, na sua consciência. Então, as leis que regem o bem e o mal estão na alma. As leis que regem o mundo material estão na fisiologia, que são os instintos, e aí elas não vão regular bem e mal, mas bom e ruim. Damião, pegou a diferença? Sim, sim. O que é bom e ruim e mal? Bom e ruim. Por exemplo, chocolate para você é bom ou ruim? Para mim é bom. Mas tem alguma questão moral envolvida no chocolate? Bem e mal? Não, moral não, né? Mas é aquela coisa, não pode exagerar, né? Agora, para você, Damião, carniça, é bom ou ruim? Eu ainda como carne, então não tem jeito. E carniça, Damião, carniça. Carne podre. Não, para mim é ruim, aí não tem jeito. Tá. E para um abutre, carniça, é bom ou ruim? Para o abutre é bom. Isso. E o chocolate, para o tigre, é bom? Não é bom. Não é bom. Então, todas as coisas relacionadas, às emoções, aos instintos, a prazer e dor, são próprias das espécies e do mundo. Não tem nada a ver com a questão moral. O bem e o mal está relacionado com a questão moral. Aí os espíritos, no céu e inferno, eles vão dar um ensinamento fantástico, gente. É até fácil de entender. Eles vão dizer o seguinte, guarda bem isso, gente. Bem e mal está relacionado com a consciência, que demonstra as leis, e uma sensação que os espíritos vão ter quando eles se desenvolvem no bem ou quando eles criam um retardo que vai colocá-lo na condição do mal. Então, quando você está desenvolvendo qualquer uma das suas capacidades ligadas à razão, à vontade, à imaginação, e tem muita coisa para fazer,
né? Todos os tipos de conhecimento, né? As capacidades de raciocínio, de memória, são todos relacionados à razão. E o desenvolvimento disso traz para você uma sensação do espírito que chama-se felicidade. Então, a felicidade não é do mundo. A felicidade é uma sensação do espírito, que fica plena no mundo espiritual. Quando você desenvolve uma imperfeição, é quando você já tem a capacidade de julgar o bem e o mal. Pegou, Damião? Não é o bom e o ruim, é o bem e o mal. Né? O mal é o abuso, é usar os valores da alma para as coisas do mundo, né? Em excesso. Então, quando você faz isso, chama-se o mal. E o mal traz uma sensação da alma, não tem nada a ver com o mundo, que chama-se infelicidade. Então, diferente de tudo que se falou até hoje, o materialismo, ele vai dizer que aquilo que você considera o bem são as coisas relacionadas às coisas do mundo, prazer e alegria. Não é isso, gente? Você liga a televisão, ele fala assim, compre esse tênis, e ele vai trazer toda a alegria que você precisa. Não é isso? Coma esse chocolate, tome essa cerveja, vai te trazer todo o prazer que você precisa. E assim por diante. Né? Então, e as religiões? O Damião, você já foi católico alguma vez? Sim, Criança? sim. Foi. Nasci, e você tinha medo? Você tinha medo do quê após a morte? Olha, são aquelas histórias, né, do catolicismo, né, de que você vai ter todas as coisas erradas que você fez, vão ser todas as punições lá depois da sua morte. E qual era a punição após a morte? O inferno, né? Até essa história, né? E eu tenho o que no inferno que é ruim? O fogo, considerar, o fogo, pronto. Então, o fogo, Damião, nos prejudica na dor, não é? Sim, sim. Agora, a dor é do espírito ou é da fisiologia? O pensamento de hoje o que o espiritismo propõe e explica é que a dor está relacionada ao mundo, à fisiologia. Sim. Mas você vai se privar da relação com os outros. Isso aí é tristeza, que também é emoção, é da fisiologia. Então, o espiritismo vai dizer, as promessas de alegria e de prazer no céu também são falsas, gente. Porque o que importa para o espírito é o sentimento da felicidade, que não está preso a nenhuma circunstância. A felicidade é a condição do espírito que tem o desenvolvimento das suas faculdades. Sabe? Que consegue agir no bem porque tem recursos. Né? Que sempre que se apresentar um desafio, vai tentar ser útil. Isso é que está relacionado à sensação do espírito chamada felicidade. Então, a felicidade e infelicidade não está relacionada às coisas do mundo. E a felicidade é a condição de quem se desenvolve, e a infelicidade, a condição de quem teima no mal. E o que é o mal? É usar as coisas do espírito, inteligência, imaginação e vontade, né, para abusar das coisas do mundo. Então eu vou usar toda a minha inteligência para ter prazer. Isso é que vai deixar você infeliz. Porque a inteligência racional não é para isso. A inteligência racional é para você se tornar independente do mundo. Né? Eu não estou falando em entrar em ataquismo, porque enquanto no mundo você vivenciar o natural e o acessível a você, o útil com relação à alegria e prazer, é a coisa mais adequada. Né? O equívoco está em você colocar suas metas como sendo alcançar o máximo que puder de prazer e de alegria, cai só se sentir infeliz. Só que essa infelicidade não vai ser da circunstância, vai ser do seu apego. O apego é que traz infelicidade, e não a falta de recursos. A falta de recursos, quando um bom espírito vivencia, ele tem paciência. Né? Ou ele sabe viver com menos. Ou seja, o bom espírito,
na situação de privação, não deixa de ser feliz. Porque feliz é crescer e ser útil. E ele pode crescer e ser útil mesmo com a privação no mundo. Esse é o segredo da vida, José Damião. Se você entendeu isso, a gente pode parar a live e você vai para a vida, Damião. Então, Damião, tem um trecho aqui que Kardec vai deixar isso claro, que é o item 2 do original, porque ele foi retirado pela adulteração. No item 2, ele vai dizer: sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos da sua felicidade ou da sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Para você entender bem isso, você tem que saber que felicidade e infelicidade são sensações do espírito e não tem nada a ver com as coisas do mundo, que são prazer e alegria, dor e tristeza. Vamos dar mais um exemplo. Acho que todos aqui já vivenciaram a perda de um ente querido, não é? Ou conhece alguém próximo que vivenciou isso, não foi? Então, vivenciar a perda de um ente querido coloca a gente no estado de tristeza e de saudade. Concordam? Sim. O estado de tristeza e de saudade é do mundo. Porque você tem saudade você tem saudade da pessoa no mundo. E tem tristeza porque o corpo morreu e você perdeu contato com ela no mundo. Concordam? Agora, imaginem o seguinte. Imagine que vocês têm um ente querido que vocês gostam muito e que ele fez uma viagem longa. Você fica triste com a ausência e com saudade? Fica ou não fica? A Mônica fica. O Damião só falou que fica porque os outros falaram. Ele ficou meio parado ali. Eu fico. A pessoa... Você fica, Mônica? Eu fico, Paulo. Agora, imagine que você possa mandar uma carta para essa pessoa. Você vai mandar uma carta, eu estou triste, estou sofrendo, vai mandar uma carta assim? Ou como é que você mandaria a carta, Mônica? Pronto, agora é você, Mônica. Eu mandaria a carta que eu estou feliz que ele está viajando e que mas eu pontuaria que eu estou com muita saudade. É perfeito, Mônica. Então, veja, você fica feliz por ele. Feliz é um sentimento do espírito. E feliz é, assim, compartilhar as conquistas do espírito. Então, o que você tem que desejar? Que ele, que está vivenciando uma circunstância nova no mundo espiritual, faça isso com clareza, né? E encontrando lá a felicidade. A felicidade, ela nasce também da união dos espíritos. Então, um bom sentimento seu representa para ele uma sensação boa. Como se você mandasse uma luz, como se você mandasse uma flor, um carinho, sabe? Você aquece a alma daquele que você emite um pensamento de felicidade. Então, veja, é muito natural que você, estando num corpo físico, sinta saudade e tristeza pela separação. Mas, como é uma viagem, imita o desejo de felicidade. É isso que o Espiritismo proporciona, é esse entendimento que permite que a gente compreenda que todos os entes queridos que se foram estão vivenciando uma longa viagem e que a gente vai se reencontrar depois. De tal forma que pode ter uma natural tristeza ou saudade, né? Mas a felicidade tem que ser o ponto de ligação, né? Cada vez que você pensa em alguém que já foi, né? Por mais que num primeiro momento venha tristeza ou saudade, em seguida assuma a razão e pense, vou mandar, é uma carta que você está mandando quando você pensa na pessoa. Mande uma carta de felicidade. Olha, essa tristeza e essa saudade passageira só existem em função do grande amor que eu sinto. Então, essa é a conexão. Estamos conectados. E aquele que se vai, é como se a gente estivesse mantendo ainda uma conexão, que a gente pode mandar carta, mensagem, e-mail, né? Que é a conexão de espírito para espírito, porque nós todos temos esse perispírito, e a gente fica conectado, né? Então,
O que é infelicidade? Infelicidade é um aperto que o indivíduo sente no coração, na alma, quando ele faz um ato em desacordo com a consciência. Então, aqui no mundo, você causa um prejuízo para o outro, e mesmo que o outro não esteja sabendo, ninguém viu. Você sabe que causou um prejuízo. Você fez isso consciente. Então, você tem aquele remorso, aquele aperto no coração. Então, todo ato equivocado, ele traz um sofrimento moral. Isso é que Kardec vai chamar de punição. Você não consegue evitar, quando você já se desenvolveu e tem noção das coisas, não mais agora do bom e do ruim, é do bem e do mal. Quando você tem noção do bem e do mal, você passa a ser responsável pelos seus atos e escolhas. E quando você faz uma escolha equivocada, associado a ele, tem esse remorso. Alguém aqui já fez alguma coisa que sentiu remorso? Ou não? Eu já. Alguém tem aí? Alguém não? O Joenilton não. Eu nunca errei na vida, viu, Paulo? Eu nunca errei na vida. Ah, então, acho que essa é a sua imperfeição, então, Roberto, achar que nunca errou. Então, veja, é natural você cometer um ato equivocado. E associado a esse ato equivocado, você vai ter uma sensação de culpa e um sofrimento moral. Esse é o sofrimento moral. Qual é a condição de imperfeição? Isso não é imperfeição, gente. A gente aprende com os atos errados e acertados de tal forma que a gente acabe optando por fazer os certos, né? E isso se torna um hábito. O hábito de fazer o ato adequado é... o Roberto falou impropério tão grande que ele ficou congelado lá. Então, retomando, gente. Quando você pega o ato adequado, você faz o ato certo ou errado. Num você sente um bem-estar e no outro você sente um mal-estar. Felicidade e infelicidade. É associada aos atos, à escolha. Agora, quando você vai criando o hábito, não, eu vou fazer desse jeito certo. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que é isso. Isso vai se tornando um hábito. Quando você torna isso um hábito, chama-se qualidade. E essa qualidade nova faz com que essa sensação boa fique constante. Então, a sensação do espírito, quando ele vai desenvolvendo qualidades, inteligência, criatividade, ele vai se tornando ele vai ficando feliz. Você consegue vivenciar essa felicidade. Quem aqui gosta de cozinhar? Levanta a mão para mim aí. O Rogério. As mulheres não levantaram a mão, levantou 2 homens. A Mônica também. A Sônia. Bom, o Rogério foi o mais entusiasmo e levantou a mão primeiro, né? Você gosta de cozinhar, Rogério? Bastante. Então, assim, você está afirmando isso, né? Sim. Mas como é que eu posso ter certeza? Provando o que eu fizer. Para provar, você tem que fazer a comida, concorda? Exatamente. Então, assim, você carrega em si o potencial de fazer uma boa comida, concorda? Sim. Então, isso é uma conquista sua, é uma capacidade que você adquiriu. Né? Agora, você fica feliz só de saber fazer, não? Não. Porque precisa compartilhar, que os outros... O melhor de fazer a comida é o compartilhar, né? Certo. Agora, quando você faz uma boa comida e você oferece isso para o familiar e para os amigos, qual é a tua expectativa? De agradar. Agradar. O que você sente quando você exerce esse dom que você criou? Felicidade. A felicidade, Rogério, ela está associada a ser útil, porque aí sim é a sensação do espírito. Né? A outra sensação que você pode ter de felicidade é quando você tenta algo novo que você nunca fez. Você se desafia a fazer pratos novos, não? Sim, constantemente. Sempre tento uma coisa diferente. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Quando dá ruim, você tenta de novo até que dê certo. Normalmente. Então, e quando você consegue aprender algo novo, isso também traz a sensação de felicidade, que é uma conquista de capacidade da alma. É incrível, mas a felicidade da alma está relacionada às coisas simples da vida também, gente. Essas pequenas capacidades.
Só que elas só fazem sentido se elas forem oferecidas, se isso se tornar um meio de você ser útil. É isso que está relacionado à felicidade. Quando você pensa em prazer, Rogério, e alegria, não depende de você, depende de circunstâncias. Exato. Ou seja, depende de causa externa. Tá certo? Então, nós não somos basicamente ativos na busca de prazer e de alegria. Nós somos fundamentalmente ativos e progressivos na busca de capacidade da alma. E a capacidade está presente em três ambientes, né? Na razão, na vontade e na imaginação. Na razão é quando a gente desenvolve a inteligência, conhecimento, compreensão, entendimento, né? A vontade é quando a gente desenvolve habilidades, capacidade de gerir circunstâncias, escolhas adequadas. E no campo da imaginação é saber lidar com o novo, enfrentar o desconhecido para alcançar o novo. Isso é que vai nos tornar felizes no mundo. De tal forma, gente, que você vai ser feliz pelos seus esforços e pelas suas escolhas, mas não pelos resultados. Então, Rogério, você faz uma comida nova e oferece. Você é feliz em função de ser útil e fazer uso de uma capacidade sua. E essa felicidade não depende do resultado. Então, teoricamente, se alguém comer a sua comida e não gostar, isso não deve deixar você infeliz. Pode até deixar triste, mas não infeliz. Porque você não controla o resultado, você só controla as suas escolhas. Você quis fazer o melhor, entendeu? Tentou fazer o melhor. Fez algo que a muitos agrada. Mas lembra que o bom e o ruim, né, não tem nada a ver com o bem e o mal? Sim, sim. Bem e o mal ligado às questões do espírito. Então a gente tem que começar a distinguir, Rogério, as coisas no mundo e se apegar às suas escolhas e se desapegar dos resultados. Então, se você fez uma coisa muito boa para alguém e ela não recebeu bem, pode ser que ela não esteja bem, ou pode ser que aquilo não agrade. Então, se você faz uma comida para o outro, o julgamento do outro está no âmbito do mundo, é bom ou ruim. E não Então, bem ou mal, ele não está julgando. Então, uma pessoa justa, Rogério, ele fala, agradeço muito você ter me oferecido, mas eu não gosto disso. Tá certo? Outra coisa que a gente pode também usar aqui no mundo é começar a perceber as coisas que estão relacionadas à questão da moral e as coisas que estão relacionadas ao mundo. Porque quando a gente lidar com coisas relacionadas ao mundo, quando você não gosta de uma coisa, cuidado, porque você pode estar atacando alguém que gosta. Nossa, essa comida está horrorosa. Não dá para pôr na boca de tão ruim. Esse é o seu gosto. É bom ou ruim, não tem nada a ver com bem e mal. Então, toma cuidado, faz assim. Para o meu paladar, isso aqui não agrada. Porque o outro que tiver... Imagina, gente, você está com um potinho comendo. Aí, nossa, isso aqui está horroroso, péssimo. E o outro estava comendo e estava adorando. Ele tira da boca na hora. Ele fala, nossa, peraí, como? Não vi que está ruim. Não, para ele está bom. Então, muitas das coisas que a gente vive de problemas no mundo é confundir bem e mal com bom e ruim. E achar que o ruim é mal e também para a nossa vida, gente. Nós somos espíritos vivendo no mundo desafios para crescer. Se aqui no mundo não tivesse nenhuma dificuldade para enfrentar, a gente ficaria inerte e nós seríamos simples ignorantes até hoje. Então, quando a gente enfrenta uma dificuldade no mundo, ela não é um problema, não é um castigo, ela é uma oportunidade. E ela vai se tornar boa ou má de acordo com a forma pela qual você lidar com ela. Se você enfrentar uma doença sabendo que você não é o corpo e que você vai lutar o máximo para superá-la, não importa qual seja o resultado, você pode ser feliz enquanto sente dor. Feliz enquanto sente tristeza. Perder um ente querido, você pode ficar triste, mas não fique infeliz. Porque a infelicidade é condição da alma, e ela coloca a sua alma densa para baixo. Né? Então, separe
as coisas do mundo das coisas do mundo espiritual. E a felicidade e a infelicidade, gente, não é concessão de Deus. É o quê? Item 4, que Kardec escreveu e tiraram. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Então, o que é punição para Kardec? É a infelicidade associada à escolha equivocada, ou tornada a hábito uma imperfeição. Então, veja só, gente, imperfeição é quando você tornou o ato equivocado um hábito. Veja, vou dar um exemplo aqui. A diferença entre o erro e a imperfeição é a mesma entre você cometer um deslize e o vício. Beber demais é um vício? É um vício ou não é? Beber álcool demais é um vício, não é? Sim, sim. É um vício. Sim. Agora, se você tem um episódio que você acabou ficando bêbado, você não gostou do que fez, aquilo é um vício ou um erro? Um erro causado pelo vício. Não, tá errado, Roberto. Não. Veja, preste atenção. O vício é quando você perde o controle sobre o ato. Então você fica dependente, você tem que estar bebendo sempre. O erro é quando você passou do limite e se sentiu mal no dia seguinte por ter feito isso. Só que você não fez mais. Então aquilo foi um erro e não um vício. Vocês entenderam, gente? Sim. Perfeito. Você ter uma propensão fisiológica ao alcoolismo não significa que você precisa ceder a isso. Você pode nunca beber. E aí você nunca vai ter o vício. Tá claro isso, gente? Então vamos lá para a questão moral. Cometer um erro tem uma infelicidade associada. Qualquer falta tem uma infelicidade associada. Sensação do espírito. Mas essa infelicidade só se torna constante se você tornar aquilo um hábito. Por exemplo, em algum momento eu quis para mim tudo. O Damião chegou em casa, tinha um pudim em cima da mesa, e ele foi pegar um pedaço, tirou do pudim de leite, aí ele foi balançando o pudim assim, ele colou de novo um no outro. Aí falou, oxa, não dá nem para ver que eu tirei o pedaço. Acho que eu vou tirar mais um. Aí ele tirou outro, chacoalhou, e fechou de novo. Nossa, aí chegou uma hora, desmoronou o pudim, ele comeu inteiro. Aí ele ficou com aquele peso na consciência, né? Puxa vida, não devia ter cometido. E vem uma infelicidade, que é assim, nossa, não reparti com os outros, entendeu? Agora, ele não faz sempre isso. Então, isso é algo que na próxima vez ele fala, não, vou pegar um pedaço só. Entendeu? Então, você vivenciou o erro e aprendeu com ele. Agora, você pode tornar esse vício, isso, um hábito. Então, o indivíduo vai lá, bebe um pouco do álcool, fala, que bom. No dia seguinte, acho que eu vou tomar mais um pouco, né? E vamos dizer que ele tem a propensão ao alcoolismo e ele transforma-se num vício. Aí ele não consegue passar um dia sem beber. De tal forma que isso começa a afetar a sua vida. E aí, isso é o vício. A imperfeição é um vício. E ele começa a ficar triste constantemente, e o maior problema é quando ele dissociar a causa, gente. Então ele começa a beber muito e sempre, e isso causa desequilíbrio em sua volta. A relação com os familiares, né, ficar agressivo, uma série de problemas começam a ocorrer. E aonde está o problema? Quando ele não está consciente disso. E ele coloca a causa nos outros. Mas você está bebendo, você está criando muito problema. Falo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês é que ficam me perseguindo. E aí ele começa a jogar a culpa no outro. Vocês já ouviram isso acontecer? O indivíduo vivencia o vício e ele coloca a culpa nos outros. É a mesma estrutura da imperfeição, gente. Ele sofre por aquela escolha, e ele sofre mais, não é de beber, porque aquele beber dá prazer. Então veja a diferença, hein? Prazer é muito diferente de felicidade. Entendeu? Aí você pensa, ele está vivendo um monte de tristeza na sua vida. Mas aquilo, e também infelicidade, porque ele está sem domínio da vontade. Né? Mas ele vai jogar isso
na culpa dos outros. Os outros é que estão me causando essa infelicidade. Ele não acredita a si próprio. Bom, aí eles indicam para ele os alcoólatras anônimos, o AA. E aí ele chega no AA e fala assim, eu queria parar de beber, vocês não conseguem me fazer isso? Aí eles falam, não, só vamos fazer se você quiser. Queria, eu não quero. Eu falei assim, então volta quando você quiser. Porque enquanto o indivíduo não quiser superar o vício, ele não consegue. Né? Você conhece os passos, Damião? Você já trabalhou com isso? Não trabalhei, mas conheço superficialmente. Só superficialmente aquela história de vencer dia a dia, né? A luta, a conquista é dia a dia. A vitória, ela acontece dia a dia. Agora, o passo inicial é querer, não é? Primeiro, sim. Eu quero mudar. E aí, ele vai escolher, cada dia, ele vai ter que fazer o esforço da vontade para superar aquele vício. Até que a vontade dele fica mais forte que o vício, e ele supera. Bom, vamos para o item original de Kardec, 8. Então, veja só. O sofrimento, gente, moral ou infelicidade, está relacionado à imperfeição. A imperfeição não é o erro. A imperfeição é o hábito do erro. O erro em si traz uma infelicidade, só que ela não é constante. Tá certo? Você cometeu um erro, você fica com remorso naquele dia, depois passa. Né? Agora, se você comete esse erro constantemente, ele se transforma numa imperfeição. E aí a infelicidade vai ser constante. A duração do castigo, que é o quê? A infelicidade, a sensação do espírito de infelicidade, está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Então, veja, não é perdão de Deus, não é nada. A única coisa que faz cessar a infelicidade do espírito é o seu aperfeiçoamento. Gente, Deus consegue aperfeiçoar você? Não. Pela vontade dele? Não. Você consegue aperfeiçoar uma outra pessoa pela tua vontade? Também não. Só se aperfeiçoa o próprio indivíduo. Então ele vai continuar. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Claro. Olha, você tem uma imperfeição egoísta, então eu vou te dar esse castigo. Nessa vida, se fosse assim, Deus estaria dando você paga isso e resolve. Gente, eu já fui moleque. Né, meu? E eu subia nas árvores, em telhado de casa, eu aprontava muito, viu, Damião? E tem uma coisa, quando a gente é moleque, não sei se vocês já vivenciaram isso também, que é assim, a gente às vezes pesa que vale a pena fazer a bagunça, ou a coisa errada, porque depois você paga com castigo e tá tudo quites. Não é? Você fala, eu vou levar uma bronca danada, vou ficar de castigo. Mas tudo bem, vai, depois no dia seguinte tá tudo certo. Então, quando você faz castigo por tempo determinado, você não provoca mudança no comportamento. Porque se você diz igual a religião fala, olha, você vai ser castigado por Deus nessa vida, suporta. Eu, quando era criança, gente, eu sou de família espírita, e você sabe que no centro, as crianças ninguém vê, né? A gente fica ali na parte de baixo, os adultos vão conversando, a gente ouve tudo, né? E eu cheguei a ouvir várias e várias vezes uma senhora chegar no centro e falar assim, olha, eu não aguento mais meu marido. Ele é um atraso na minha vida, ele só faz confusão. Eu não estou falando de ninguém aqui em especial, viu, gente? Não vai vestir a carapuça. Então, a mulher falava, eu não aguento mais isso. Aí a resposta era a seguinte, você veio para suportá-lo nesta vida. Aguente essa vida, que assim você não precisa vir na outra com ele. Vocês já ouviram falar isso também, não? Então, essa explicação não tem nada a ver com o espiritismo, porque é a explicação da ideia do karma ou de pecado, que estipula um castigo por tempo determinado. Você, nessa vida, vai sofrer para pagar o erro que fez. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, porque a meta, quando você tem uma infelicidade, a meta é a superação da imperfeição. Isso se faz por meio do aperfeiçoamento. E aí Kardec termina com um texto exemplar que foi retirado do original. Ele diz, o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos
é o arrependimento, a expiação e a reparação. E aí ele explica o que isso significa. No item 31, né, quem quiser anote, que isso, mas é do livro original. O capítulo 8 está traduzido na íntegra, no livro Nem Céu nem Inferno. E vou aproveitar para trazer uma notícia, gente. Desde ontem já tem aqui para o Brasil na Amazon, viu? Quem quiser comprar o digital, está na Amazon. Viu, Damião? Ótimo. Agora você não tem desculpa. Você pode ler o livro no celular e no computador. Não tem desculpa. Ótimo. E para quem quiser, na Casa do Caminho está disponível, viu? Para aquisição. Isso. Ótimo. E já aí, Roberto, já ajuda duas coisas. Ajuda a arrecadação da Casa do Caminho, e a gente, como eu e o Lucas doamos para a FEAL, né, a venda de cada livro contribui para a FEAL, as Casas André Luiz e Nosso Lar. Né, Damião? Também é bom isso, né? Ajuda a instituição. Essa é a parte... Então, veja, no item 23, original, Kardec vai definir arrependimento. E ele vai dizer que arrependimento é fato da livre vontade do homem. Então, lembra, no Alcoólatras Anônimos, qual é o passo inicial? Eu quero superar o vício. No aperfeiçoamento, eu quero superar a imperfeição. Então, o ato inicial é o arrependimento, que representa o ato livre, consciente. Eu quero deixar de ser egoísta. Eu quero superar isso, porque superando isso, eu supero o sofrimento. Então, aí, Kardec vai definir também o que é expiação. Então, expiação, gente, não é castigo. Expiação é um aperfeiçoamento sério e efetivo. Só o próprio indivíduo pode aperfeiçoar-se. E como é que ele faz isso? Ele escolhe, gente, as provas que ele vai enfrentar na vida com a intenção de superar a imperfeição. Ele quer enfrentar a situação que ele age de forma imperfeita, né? Então, por exemplo, o alcoólatra anônimo, ele tenta não estar na presença da bebida, mas a concretização da superação é quando ele está na frente da bebida e não bebe. É a mesma coisa a imperfeição. Você se coloca, vida após vida, se cometia o erro, de tal forma que você vai se tornando cada vez mais forte diante da circunstância. E no final, você tem o domínio da vontade e não erra mais. Aí você alcançou um aperfeiçoamento sério e efetivo. E a felicidade vai se desfazendo passo a passo, sendo substituído pela felicidade. E o que é reparação? É que quando você supera a imperfeição, você desenvolveu qualidade. E aí você já é feliz e útil. Então a reparação é retornar ao bem, que é o que ele termina aqui dizendo. A reparação é um retorno sincero ao bem. Agora eu vou dizer uma coisa. Deu para entender, gente? Sim. As sensações da alma são respostas íntimas, né, naturais, às suas escolhas, gente. As escolhas, não aos resultados. As escolhas. E sendo as suas escolhas adequadas, você é feliz. Vou pegar a ideia de novo do Rogério aqui. Rogério, você escolhe fazer uma boa comida para ser útil e oferecer aos outros. Você é feliz por isso. Né? E esse seu ato é independente do resultado. Sim. Se você fez frango para um amigo que foi te visitar e ele detesta frango, você não fez, você improvisa qualquer coisa, porque o teu ato foi adequado, foi correto, entendeu? Não se preocupe com os resultados. Então a gente vai ser muito mais feliz no mundo, Rogério, quando a gente se preocupar com os nossos atos, as nossas escolhas, desculpa, e não com os resultados, porque o resultado não depende da gente. O resultado depende da circunstância, né? Vamos viver no mundo eminentemente para ser feliz. Mas, se você tiver condições de vivenciar alegrias, vivencie. Mas, e vivenciar circunstâncias do prazer, vivencie. Só perceba que se você investir os seus valores, inteligência, imaginação e vontade, só para viver prazer e alegria, e tentar fazer isso em excesso, o que você vai conquistar é infelicidade. Porque você não está usando bem o recurso e isso traz infelicidade. Diga, Rogério. O que eu queria dizer é a intenção, a ação com uma boa intenção, né? A minha intenção. Isso. Agora, você pode não ter recursos suficientes.
Você fala assim, eu vou fazer um negócio aqui que eu não fiz ainda, mas eu sei que tenho certeza que vai dar certo, eu vou fazer um soufflé. Aí você não conhece os detalhes e ele murcha. Né? Tem gente que quer fazer o bolo, né? Aí vai para a cozinha, faz um bolo, ele vira uma sola de sapato, nunca mais eu vou fazer. Tá errado, gente. Para acertar, você tem que errar para acertar. Então o Damião vai lá, pega o bolo, começa a preparar, bater a massa, liga o forno. Só que como ele não tem prática, ele fica um tempão lá batendo, o forno vai esquentando. Se você colocar um forno quente demais, o bolo, Damião, ele na hora murcha. Aí você fala, tá vendo? Não sei. Não, é que você não conhecia os detalhes, né? Se você colocar num forno muito frio, num forno muito frio, ele também pode murchar. Então você tem que ligar o forno, enquanto ele está aquecendo, você põe o bolo. Já quente, mas também não demais. Agora, Paulo, deixa eu só interromper um segundo você. A gente tem mais 5 minutinhos para terminar. Deixa eu estar registrando aqui as pessoas que escreveram aqui no chat. O Cláudio, bom dia a todos, sem dúvida. A dúvida é o princípio do saber. O próprio Rogério também escreveu aqui, envolve diretamente as questões sensoriais para o materialismo. A felicidade está em suprir as necessidades sensoriais. E o Joenilton Oliveira, por isso que foi criado o sistema de alimentação self-service. E a Ellen aqui está aqui, ensinamentos perfeitos. Paulo, então... O Joenilton é um engraçadinho da turma, né? Ele já quer resolver o problema dele no self-service, né? Mas eu tenho, então, 2 coisas para colocar, Damião. Veja, nós estamos vivendo num mundo que aponta para as pessoas o caminho equivocado. Então, o Espiritismo está explicando a diferença entre prazer, alegria e felicidade. E é simples entender. Prazer é um impulso relacionado e alegria relacionadas às coisas que são boas ou ruins. Tá certo? E quando você vivencia uma concretização de uma busca, você sente felicidade, alegria. Quando você tem um prazer, você sente... quando você tem algo que satisfaz as necessidades instintivas, algo bom, você tem o prazer. Só que isso não tem nada a ver com a evolução da alma. Tem a ver com viver no mundo, né? E aos poucos, essas necessidades vão diminuindo conforme a sociedade vai evoluindo, né? Então não tem nada de mal nisso. Veja bem, Damião, se não tem bom e mal, é questão moral. Mas então eu viver uma situação alegre errado? Não é bom nem mal. Desculpa, não é bem nem mal, é bom. O prazer é condenável? Não. O prazer é bom, eu estou com o corpo, eu estou no mundo, eu tenho que vivenciar também o que é bom, no limite do que for possível. Se eu não tiver condições, também não vá se apegar, porque é o apego que traz infelicidade. Felicidade e felicidade são condições da alma. Então, o castigo verdadeiro, Damião, é a sensação do espírito de infelicidade. E é isso que faz ele mudar as suas escolhas. Qual é a técnica do adulterador? É dizer que a expiação, as coisas que você vive no mundo, são os castigos. As coisas que trazem infelicidade, ou a privação do prazer, para eles, isso é o castigo. Essa é a visão do materialista. Essa é a visão, gente, das religiões do passado, né? Que a dor é o castigo, que as condições de infelicidade são castigos. E não são, gente. São oportunidades para que a gente possa desenvolver as capacidades da alma. E o adulterador, Damião, transformou a ideia de expiação, que em Kardec era o aperfeiçoamento sério, em misérias e vicissitudes do mundo. Eu vou ler para você. No item 9, tudo isso aqui adultera o espiritismo. E, infelizmente, nós convivemos por isso por 150 anos. Toda falta cometida, o item 9 do adulterado, não tinha em Kardec, ele nunca escreveu isso. Eu vou ler 3 trechos que nunca Kardec escreveu, são adulterações. Você vai encontrar no Céu e Inferno adulterado, não vai encontrar no original. Item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Então, em vez de dizer que toda falta gera naturalmente uma infelicidade,
ele está dizendo aqui que você faz uma falta para Deus, e Deus vai te castigar. Percebe a diferença, Damião? É Deus gerindo a sua evolução. Você faz o erro, ele te castiga. Enquanto que o Kardec está dizendo, é o teu aperfeiçoamento que traz felicidade. E é a única maneira também de superar uma imperfeição que traz infelicidade. Aí o item 10. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são expiações de faltas cometidas na presente ou existência ou anterior existência. Então ele está dizendo o quê? Os sofrimentos que você tem na vida, que trazem tristeza e dor, são castigos de Deus pelos erros do passado, que é a mentira que as religiões contavam, que o materialismo conta. Item 31. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea. Então também Deus castigaria no mundo espiritual, que também é falso. O espírito que sofre no mundo espiritual sofre a infelicidade, que é consequência natural da imperfeição. Ele superando a imperfeição, ele deixa de ser infeliz. Deu para entender claramente, gente? Sim. Agora eu vou ler para vocês um trecho, me dei a esse trabalho, gente. Eu peguei os livros 4 Evangelhos de Rustang e vou ler para vocês o que está lá. Então, em resumo, para Kardec, o que é expiação? Um aperfeiçoamento sério e efetivo. O trecho adulterado, o que é expiação? Expiação são as misérias e vicissitudes sofridas na vida corpórea e espiritual. Percebem a adulteração? O que está escrito em Rustang? As expiações são as misérias e vicissitudes sofridas na vida corpórea e espiritual. É exatamente o conteúdo da adulteração. Então eu vou ler o texto original dos 4 evangelhos para vocês. Os espíritos podem cometer uma falta e, desta forma, provocar e receber o castigo. Humanizados caem na encarnação humana, castigo necessário à expiação. Então, para eles, a encarnação é o castigo, e não a infelicidade, como diz Kardec. Depois da morte, quando o anjo da libertação lhe houver ceifado a existência, cuidado com isso, hein, Damião? Tem um anjo da libertação que pode ceifar sua existência. Será lançado ao fogo, Damião. Isso não era o medo que você tinha na época da igreja? Você não falou para mim que o inferno é o fogo? Está escrito aqui nos 4 evangelhos. Né? Será lançado ao fogo, isto é, será primeiro submetido, ao entrar em expiação no mundo espírita, a sofrimentos ou torturas morais. Então, os 4 evangelhos colocam que Deus nos tortura, gente, no mundo espiritual, proporcionados e apropriados aos crimes ou faltas que haja cometido. Depois, a reencarnação, que você sofre pela 3ª vez. Então, aqui, gente, é o Deus punidor, o Deus castrador, o Deus que você tem que ter medo, o Deus que te persegue se você comete o erro. E é tudo isso que o Espiritismo destrói e traz por campo do natural, dizendo, você naturalmente fica infeliz quando usa os seus recursos da alma para coisas que não são necessárias ao seu destino ou para prejudicar os outros. E se você transformar isso num hábito, a sua infelicidade é constante. E Deus não tira essa infelicidade, quem tira é você mesmo. Como? Aperfeiçoando-se e superando a imperfeição. Então, a felicidade, gente, todo mundo que desenvolveu uma imperfeição não tem outro destino senão superá-lo pelo aperfeiçoamento. E quando ele fizer isso, ele recupera a felicidade que é o seu destino. E todo aquele que naturalmente se desenvolve, olhe para a sua vida, gente. Se você tem queixas de dor e de tristeza, saiba que você pode enfrentar isso com felicidade. Você pode ter hoje, gente, e temos muita gente em mansão, muita gente sem nenhum problema financeiro, muita gente cercado de tudo que pode lhe proporcionar prazer e alegria. Ele pode ter felicidade, pode ter festa todo dia na sua casa, regado do bom e do melhor. Mas se ele tem imperfeição, ele é infeliz. E quem é infeliz merece de nós a compaixão. O indivíduo infeliz é um indivíduo que, quando pedir ajuda, nós temos que estender a mão. E muitas vezes,
uma pessoa que está vivenciando todas as características de dor e de tristeza, ela pode, se for um bom espírito, estar plenamente feliz. Porque ela vê naquelas privações o instrumento de ser útil, né, para si e para os outros. E todos nós vamos conquistar um mundo futuro que vai trazer alegria para todos. Esse mundo é quando não tiver mais privações. Porque as maiores tristezas desse mundo são ocasionadas pelo fato de que a gente tem uma parte da população servindo a outra parte para que ela tenha prazer e conforto. Posso ser um pouco duro conosco aqui, não? Permitem? Veja, nós estamos usando computador, celular, né, equipamentos eletrônicos, roupas, todas que vêm da China, não estamos? Sim. E para que isso aconteça, tem que ter alguém na China privado de viver enquanto ser humano. Ele come, dorme e trabalha, para que a gente vivencie o conforto, né? No passado, existiam os escravos, né? Hoje tem escravos remunerados, que não muda muita coisa, né? Muda a escravidão, se você dá um salário? Não muda, se for um salário de subsistência só, né? Então, o mundo é imperfeito. Você pode não ter uma imperfeição grotesca, forte, egoísmo, orgulho, apego, sabe? Mas você participa de uma sociedade imperfeita. Tá certo? Estou vendo a Duda aí, pensando. Duda, abre seu microfone aí, Duda. Abriu, pronto. Veja, Duda, a gente pode olhar para a nossa vida, o cotidiano, e não localizar desastres de decisões. Não é assim, normalmente? A gente fala, não, eu não tenho desastre de decisões. Eu não tenho uma infelicidade que me corrói, né? Aí você conclui, bom, então eu não tenho grandes imperfeições para ter que superar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Duda, você está no mundo, não está? Graças a Deus. Você está com um computador na tua frente aí? Sim. Que foi feito na China. Sim. E alguém lá teve que se privar, né? De viver a vida adequadamente para que você tivesse computador, não é? Então, isso não é uma responsabilidade direta sua, mas você está vivendo num mundo imperfeito. Uhum. Então, essa imperfeição da sociedade também é responsabilidade nossa, né? Uhum. E como nós temos reencarnação, nós temos duas metas. Se temos grandes imperfeições, nós temos que lutar para superá-la. E a gente tem que olhar para as circunstâncias da sociedade e fazer a maior parte dos atos para que a gente supere. O que é que oprime o chinês que está lá? É não ser considerado enquanto ser humano. Então, Duda, quando no seu cotidiano você sai na rua e você vê um senhor ou uma senhora que passou a noite ali no chão porque está em condição de morar na rua, né, atualmente, o maior sofrimento dele, provavelmente, não é ficar na rua, é ser invisível. Uhum. Então, se você tiver condições de dar uma comida, um cobertor, ainda mais valioso do que isso é você conversar. Tornar aquela pessoa visível, respeitável. Trazê-lo para o mundo. Trazer e considerá-lo enquanto ser humano. Né? Eu vinha ontem andando na rua, né, e passeando com minhas cachorrinhas, e vinha um senhor numa carroça, e a cachorra dele caminhava na frente, né? E aí, quando eu cheguei perto com as cachorrinhas, eu fiquei com receio, assim, da cachorra que não tinha correia, né? Aí eu falei, bom dia para ele. Aí ele, bom dia. Eu falei, nossa, sua cachorra é obediente, né? A minha aqui está na correia, a sua vai na frente, volta e é muito boazinha. Aí ele falou, ela é o amor da minha vida. E abriu um sorrisão e começou a contar da convivência. Eu vi o brilho nos olhos dele. E por que ele brilha os olhos? Porque ninguém fala com ele. Ele anda como se ele fosse um zumbi em meio às pessoas. Então, gente, são gestos simples que nós podemos fazer
de tornar os indivíduos pessoas. A pessoa pode até estar te servindo, sabe? Pergunta quem ela é, o nome, né? Se você vê alguma emoção no rosto, fala, você quer falar alguma coisa? Você está com algum problema? Sabe? Nós temos duas coisas para investir para a gente se tornar melhor. Aperfeiçoar a nós mesmos, conquistando qualidades, capacidades, inteligência, tudo isso. Mas a outra tarefa imprescindível é estabelecer conexões de empatia com os outros. Abrir-se para os que estão à volta, sabe? Essa é a meta. E a gente não vai se tornar espírito bom, Damião, do dia para a noite. Mas a gente pode imitar o comportamento deles. E o comportamento deles é conectar-se aos outros, sendo útil para os que são abaixo, cooperando com os que são iguais e ouvindo os conselhos dos que estão acima. Quem fizer isso, prepara-se para a vida após a morte. E a vida no mundo espiritual é a vida principal de todos nós, né? Então, o Espiritismo é libertador. Não tenha medo de Deus. Ame a Deus, né? Não tenha vergonha de si mesmo. Acredite que você é capaz. Estabeleça conexão com os outros, sendo útil, cooperando e aprendendo. Porque esse é o significado de amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. É essa a ideia. Então, Viu, Paulo? o Espiritismo Por isso que, viu, Paulo? é a ideia de Jesus. Viu, Paulo? Por isso que lá, para nós da Casa do Caminho, o que tem de mais importante em todo o universo são as almas que se acertam, que buscam o socorro, que buscam o atendimento, que buscam o tratamento espiritual. É o mais importante para nós da Casa do Caminho, são as pessoas que vão em busca de atendimento. E por isso que nós estamos honrados com a sua participação, com os vossos ensinamentos, com a orientação e com a teoria moral espírita, né? Porque só ela nos liberta, né, da pequenez da vida para sublimar a grandiosidade da obra que o Espiritismo nos traz, né, que a doutrina nos oferece, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, Roberto. Eu gostaria só de acrescentar que a gente tem que mudar a maneira de olhar a vida. Porque nós temos 3 níveis de investimento para lidar com os outros. Se você me permite, eu queria acrescentar. São 3 coisas importantes na Casa do Caminho. A amizade entre todos que ali vão, para aprender e ser útil. Aqueles que vão lá pedindo ajuda, se são encarnados ou desencarnados. E os bons espíritos que se aproximam quando esses atos de solidariedade aconteçam. Então, na casa espírita tem que prevalecer uma solidariedade. As pessoas podem até pensar diferentes, mas elas têm que respeitar umas às outras. A amizade é o maior valor daqueles que frequentam uma casa. Aqueles que chegam e batem na porta pedindo ajuda têm que ser recebidos, encarnados ou desencarnados, sempre. E os bons espíritos a gente tem que permitir que eles deem os seus conselhos. E eles vão dar pela inspiração. E muitas vezes vai ser diferente do que a gente acredita, né? Então, o diálogo e o estudo são fundamentais. Roberto, se a casa espírita não oferecer o estudo da moral, como, por exemplo, nós fizemos hoje aqui, estudando, a gente não atinge o nosso objetivo. Porque a moral espírita, ela é uma moral que você precisa estudar para compreender. Então, essa diferença entre as faculdades da alma, a faculdade animal... Olha, eu vou te dar um exemplo para encerrar, gente, que o Damião já me avisou que está no fim, né? Veja só, quando a gente fez esse estudo de hoje, veja se vocês concordam com essa frase que eu vou dizer agora. O Rogério, que participou aí do negócio da comida, hein, Rogério? Presta atenção. Prazer e alegria são, né, um impulso e uma emoção deste mundo. Tá certo? Já a felicidade não é deste mundo. Tá certa a frase? E vocês já ouviram essa segunda parte em algum lugar, não? Já ouviu em algum lugar essa segunda parte? A felicidade não é deste mundo. Exatamente, foi o que Jesus falou. Então, a gente pega o que Jesus falou
e reinterpreta no contexto da psicologia, e o tema explode. Então, no Céu e Inferno, no texto que foi retirado pelo adulterador, gente, olha o crime, né? Kardec vai dizer, na parte inicial do texto, que foi inteirinha retirada, ele vai dizer o seguinte, que essas coisas que o Espiritismo vem trazer complementam os ensinos de Jesus. Mas não mais baseado em dogmas, mas baseado em leis, no entendimento das leis. Então, a humanidade, no primeiro momento, compreendeu as leis da matéria e fez uma revolução científica, concordam? E a gente alcançou condições de conforto. Agora, nós temos que fazer uma segunda revolução, compreendendo as leis do mundo espiritual. Por mais que a gente esteja aqui, nós estamos vivendo no mundo espiritual. E a gente tem que compreender as leis de lá. E as leis de lá não envolvem as coisas do mundo. Você vai lidar com felicidade e infelicidade, que é uma resposta às suas escolhas. E o aperfeiçoamento é todo voluntário, ou seja, o seu destino está em suas mãos. O Paulo, deixa eu só registrar aqui a Célia Pacheco, né, para termos computadores e celulares, muitas vidas congolesas são destruídas, ela diz, né, Paulo, dos computadores celulares está presente o cobalto e é retirado do Goma, do Congo. Quem domina essa extração são milicianos e o governo de Congo não consegue impedir o terrorismo que fazem. Raptam crianças dos vilarejos que são condicionadas para torná-los soldados em suas ações. Isso fica evidenciado no filme O Caderno de Sara, que está na Netflix. Ainda falando de filmes sobre as condições... Damião, deixa eu dar uma explicação, já que a Célia tocou nesse assunto. Pera, mas deixa eu só completar. Fala. No século XIX, na Inglaterra, todo o açúcar consumido pelos ingleses e grande parte do algodão eram produzidos pelos escravos nos Estados Unidos. Então, vinha das plantações no sul dos Estados Unidos, por escravos. Só que você está lá na Inglaterra, Damião, usando a sua roupa feita de algodão e tomando o seu chá da 5, que tinha o açúcar, e você não sabia a origem. É exatamente isso que está acontecendo, né? A gente usa um computador que tem cobalto que vem da escravização lá no Congo. Então, veja, teve um senhor na Inglaterra, né, que ele estava indignado com essa situação. E o que ele fez? Ele fez uma exposição cultural nos portos de Londres sobre a escravidão. Aí as pessoas entravam na exposição, Damião, como tem hoje, assim, na Disney, vai? E aí elas viam os escravos da África, uma representação da África, animais da África, iam entrando nesse lugar e, nossa, olha como vivem os negros, a gente nem sabe e tal. E aí ele pôs no porto um navio cargueiro de escravos e fazia as pessoas passarem por dentro, Damião, com aquele cheiro de morte, né? Sangue, vômito, aquele lugar preso. Ele pôs bonecos de negros todos espremidos ali dentro. Essa exposição reverteu a opinião pública com relação à escravidão e foi uma das causas da Inglaterra decretar proibida a escravidão. A exigência do povo inglês fez com que o governo decretasse está proibida a escravidão. Então, olha o poder da gente tomar conhecimento, né, das injustiças que ocorrem no mundo e a gente simplesmente se indignar com isso. É assim que o mundo vai mudar, né, com a gente mudando. E sobre as condições do operário chinês, a Vanessa Anacleto diz, né, assista Indústria Americana, o melhor documentário do Oscar 2020. O Jaime Herzog, fantástica palestra, particularmente nesses tempos de busca de emoções líquidas. Muito, muito obrigado, Paulo. E a Emília só pergunta uma coisa, Paulo. A última edição do Céu e Inferno, de Kardec, foi a 7ª edição? Não, o Céu e Inferno, Kardec imprimiu 3 edições. 3. A 4ª, que é de 69, meses após a sua morte, publicada pela Sociedade Anônima, é adulterada.
né? Damião, nós ficamos sabendo isso, encontramos esse documento na metade do ano passado. Olha. Os países estrangeiros também tiveram acesso a essa informação. Então, na França, eles já voltaram ao Céu e Inferno original. Na Argentina, já tem a tradução em espanhol. E eu fiquei sabendo essa semana que eu fiz uma live em Portugal e eles já têm em português. De Portugal, o Céu e Inferno original de Kardec. Tanto que eles estão recebendo com muito interesse o Nem Céu Nem Inferno. E aí, Damião, já trago aqui uma notícia bem legal. O Nem Céu Nem Inferno está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês. Que e a Autonomia está sendo traduzido na França pelos franceses. Então, o mundo inteiro está se interessando por esse assunto. Vamos ser uma luz, né, que esparge essas ideias que são libertadoras e representam o verdadeiro espiritismo, né? O Roberto Salomão, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui na Casa do Caminho, né, Paulo? Gratidão por mais essa oportunidade. Seus agradecimentos, Paulo, para o Edil, chamar o Edil aí para fazer a prece final. Paulo, seus agradecimentos finais. Eu quero agradecer a casa, que eu já estive mais de uma vez pessoalmente, né? Fui levado pela Ellen, que se escondeu aí, né? Acho que ela apareceu aqui, ela ficou incógnita hoje aí. Ao Damião, amigo. Diga, Ellen, apareceu. Apareceu. Pelo menos penteou o cabelo, né, Ellen? Olha lá, Ellen. Gratidão a todos, viu, Paulo? Gratidão a você pela disposição, pela colaboração, pela participação, por tudo aquilo que ofereceu ao José Damião, a Ellen, a Érica e a toda a equipe da FEAL, que para nós só honra, né, com a sua participação naquilo que nos interessa na essência, né? A essência nossa é a liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade, com humanidade, né? E é isso que realmente é o mais importante para todos nós. Nossa eterna gratidão a todos presentes pela participação e por tudo aquilo que ofereceram nesse aprendizado. Agora, viu, Paulo, a prece que eu vou fazer, e seja bem-vindo, Rogério. Bom, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e todas. Paulo, muito obrigado. Foi excelente para nós, uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. E nesse momento, então, convido a todos que estão em seus lares, embora estejamos geograficamente separados, vamos nos unir em pensamento, cerrando os nossos olhos. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre. Pai de bondade infinita, agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pelo dom da vida, Senhor. Que os nossos esforços sejam pautados no Evangelho de Jesus, para o nosso burilamento, para o nosso crescimento. Deixarmos de lado o homem velho e transformando as nossas ações no caminho do bem. Auxiliando o Senhor nas nossas imperfeições para que possamos, pouco a pouco, rumarmos junto a Ti. Abençoe, Senhor, nossos lares, nossos familiares, todos aqueles que compartilham conosco da jornada terrena. Fortalece, Senhor, nossa fé, para que, ainda cambaleantes que somos, possamos rumar cada vez mais, pautados pela fé e esperança, neste caminho que traçamos por nós, que traçamos para vós. Que a nossa jornada seja iluminada, que as nossas ações sejam pautadas nas ações do bem, da fraternidade, da compreensão. Senhor, derrama suas bênçãos sobre este planeta, sobre este palco divino de nossas vidas. Ilumina todos aqueles que têm poder de decisão, que conduzem tantos, nossos governantes. E, acima de tudo, que nós possamos, nós, dentro de nossos lares, na nossa intimidade, nos reformando, nos transformando intimamente para que possamos, assim, transformarmos este planeta em que nós habitamos.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos mais uma vez. Algum Eu comentário, Paulo? Eu só queria dar uma fala muito importante pelo que nós conversamos. Rogério, se você for fazer algum prato para mim, eu sou vegano, viu? Bom, O pouco com qualidade, né, Paulo? É muito melhor que o muito sem qualidade, né? um bom fim de semana para vocês, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço a todos, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Saúde, paz, harmonia, alegria, hoje e sempre.